Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos caminhando no Evangelho de João, ou seja, o Evangelho é de Jesus Cristo, mas quem escreve é o apóstolo João, e nós estamos no capítulo de número 1 ainda, e nós vamos dar continuidade então ao verso de número 19, e nós vamos lê-lo até o verso de número 34, capítulo de número 1 do Evangelho de João, o capítulo de número 1, verso de número 19 até o verso de número 34. Antes de lermos o nosso texto de hoje, de meditação de hoje, eu quero ler apenas para a nossa meditação e nos relembrarmos do objetivo pelo qual o apóstolo João escreve este evangelho. Nós já estudamos logo na introdução, vimos um pouco disso, mas apenas para trazermos a memória. Porque tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós falarmos aqui, nós devemos ter em nossa mente exatamente isso que estava na mente deste apóstolo, ou do apóstolo João. Capítulo de número 20, você não precisa abrir, verso de número 30 e o verso de número 31. O apóstolo João, ele coloca aqui, ele apresenta aqui o objetivo da sua escrita, ou do porquê que ele escreveu esse evangelho. Ele diz assim, verso 30: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então o apóstolo, ele apresentou aqui o objetivo de escrever um outro evangelho, haja vista que ele já estava em mãos com os outros três. Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito seus evangelhos, e então 70 anos depois João resolve escrever, ou 70 anos depois de Cristo, João resolve escrever este seu evangelho, e ele escreve esse evangelho tendo isso em mente. Eu quero que vocês possam responder a pergunta que Jesus fez a nós, discípulos: o que vocês pensam sobre Cristo? O que vocês dizem a respeito de Cristo? E então ele escreve esse evangelho para que então nós possamos responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Capítulo de número 1, verso de número 19 ao verso 34. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João
estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me dissesse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Curva a tua fronte, vamos orar. Pai, mais uma vez diante desta tua verdade nos encontramos. E assim como sempre o Senhor tem feito em nosso meio, fale aos nossos corações. Venha trazer luz à nossa mente. Espírito Santo, venha iluminar-nos, para que então possamos compreender estas verdades. Pai, obrigado por trazer estas verdades até nós. Obrigado, Espírito Santo, por inspirar homens como o apóstolo João a escrever estas verdades. E então nós hoje podemos ser instruídos, guiados, orientados por esta tua palavra. Pedimos que assim como o Senhor sempre tem falado, venha, ó Deus, instruir-nos, vem guiar-nos, vem orientar-nos, vem acrescentar em nossas vidas o que é necessário, o que precisa ser acrescido em nós. E venha tirar de nós aquilo que precisa ser arrancado, desenraizado de nossos corações. Pois o nosso objetivo é sim ser testemunhas, verdadeiras testemunhas da pessoa de Cristo, teu Filho amado, Pai. Nós queremos assim fazer, assim viver e glorificar o teu nome. Glorificar o teu nome, Pai, glorificar o teu nome, Cristo, e te glorificar, Espírito Santo, apresentando a pessoa de Cristo através das nossas ações e atitudes. No nome de Cristo nós oramos, e que assim seja feito, no nome de Cristo. Amém. Semana passada nós estudamos um pouco do verso 4 e fomos até o verso de número 18, e então apresentamos algumas características do Cristo, ou seja, o Verbo que habitou entre nós, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos algumas características deste Cristo, que ele é a vida. João, ele testifica isso no verso número 4, dizendo que nele estava a vida. E então aprendemos que não apenas estava nele, mas sempre esteve nele a vida. Tudo o que você pode observar, tudo aquilo que você pode entender como sendo ser criado, ou criatura, ou ser vivente, se originou nele, em Cristo. Até mesmo uma pequena formiga que está no chão e que você, sem perceber, acaba pisando sobre ela. Até mesmo a vida que está nessa formiga se iniciou nele, no Verbo que esteve, ou no Verbo que é a palavra, que estava com Deus, que se relacionava com Deus, que é o próprio Deus. Então vimos João apresentando este Verbo como sendo aquele que sempre tem vida, sempre está à sua disposição vida, aquele que não teve início, mas é assim o princípio de todas as coisas. Todas as coisas por meio dele foram criadas, e sem ele nada do que existe poderia vir a existir. Mas João também apresentou uma outra característica deste Verbo, dizendo que ele é a luz. Este Verbo é a luz. Verso de número 4 ainda, verso 5, ele vai falar aqui, verso 4, e ele era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Apresentou um testemunho sobre Cristo, sendo ele vida e sendo ele luz.
Nosso objetivo hoje à noite é falarmos a respeito também daquele que deu testemunho de Cristo como sendo a luz. O próprio João, ele fala, verso número, João o apóstolo, ele fala sobre o seu xará, João o Batista, no verso 6, dizendo: surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e aqui nós entendemos que é o João o Batista, e ele veio testemunhando acerca da luz. João o apóstolo, ele diz que o João o Batista, ele também é aquele que testifica a respeito de Jesus. João o apóstolo disse que Jesus é a vida, disse que Jesus também é a luz, e João o Batista também veio testificando que Jesus, este verbo que se fez carne, é a luz, ele testificou. Mas o texto que nós lemos, João o apóstolo, ele apresenta mais algumas características de um testemunho verdadeiro que João o Batista dá a respeito de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. 3 características a respeito deste testemunho de João, nós vamos estudar e vamos meditar e refletir. Primeiro, falaremos um pouco sobre a fidelidade do testemunho do João Batista. Segundo, falaremos um pouco sobre o conteúdo desse testemunho. Quais são os conteúdos que João dá no seu testemunho a respeito de Cristo? E terceiro, quais são os resultados deste testemunho? Ou quais os resultados do testemunhar Cristo? E a semana que vem, provavelmente, vamos falar sobre as consequências de crer neste testemunho. Falando um pouquinho sobre a fidelidade do testemunho, antes de entrarmos, a Bíblia nos apresenta alguns personagens encantadores. E um desses personagens encantadores é João Batista. E este João Batista, o apóstolo João, ele vai apresentar logo de início, dizendo que este personagem, ele é um personagem de tamanha grandeza, de tamanho calibre, que o próprio Cristo depois, um pouco mais à frente, no mesmo Evangelho, vai dar testemunho sobre este personagem que nos encanta, chamado João Batista. João Batista era assim conhecido por ser alguém que batizava pessoas, que batizava com um batismo bem conhecido como o batismo do arrependimento. Um batismo do arrependimento. Apenas para o nosso nível de conhecimento, precisamos saber onde isso acontece, aonde João ele dá esse testemunho, por que João Batista ele dá esse testemunho, ou seja, porque ele é interrogado, e também saber quem é este João Batista. Onde é que isso ocorre? Aonde é que João é interrogado? No verso de número 28 que nós lemos, apresenta que tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão. Então aonde é que esse episódio ocorre? Aonde acontece esse episódio? Segundo o registro de João o apóstolo, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão. Mas vale a pena lembrar que esta Betânia não é a mesma Betânia aonde morava Marta, Maria e Lázaro. Esta cidade, Betânia, é uma outra Betânia que alguns outros estudiosos, como Orígenes, um dos pais da igreja, deu um outro nome a essa cidade, um nome chamado de Betabara. Betabara. Orígenes deu esse nome para que então não se confundisse a Betânia de Lázaro, Marta e Maria com esta Betânia que fica ali próximo às margens do rio Jordão, ou ao lado do Jordão. Sabemos aonde acontece e quando é que isso acontece. Porque João aqui ele não registra o batismo de Jesus.
Então, quando você lê João apenas de relance ou de forma corrida, sem parar de meditar, você pensa que tudo isso aqui que João está registrando aconteceu já de logo, de imediato. Jesus batizou e então João começou a falar e João, o apóstolo, registra. Não, esses acontecidos aqui da interrogação que os fariseus fazem, ou o interrogatório que os fariseus fazem a respeito para João Batista, aconteceu logo depois que Cristo é conduzido para o deserto e é tentado pelo diabo. Então, na sequência, João vê Jesus vindo, Jesus pede para ser batizado, João batiza Jesus. Aquele episódio de rasgar-se os céus, descer o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousar sobre Cristo, e então ouvir dos céus a voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Isso acontece antes de Jesus ir para o deserto e ser tentado. Mateus capítulo 4 vai dizer que depois dessas coisas, Jesus é conduzido em espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. E ali ele fica 40 dias e 40 noites. E então depois teve fome, e logo depois de ser tentado pelo diabo, Jesus volta novamente para essa região, exatamente para este local. E João novamente vê Jesus vindo, e então é exatamente um pouco antes de João ver Jesus vindo, é que os fariseus fazem todos estes interrogatórios. Por quem João é interrogado? João Batista é interrogado após Cristo ser, ou é interrogado após Cristo ter sido batizado. É interrogado por fariseus, verso de 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. Então sabemos quem é que está interrogando João Batista: fariseus e levitas. Mas por trás desses fariseus e levitas está aqui o sinédrio, pois o sinédrio está querendo saber o que é que João está intentando, ou quais são as intenções de João. Por quê? Porque esse João, ele não era qualquer pessoa. Quem era esse João? Quem é esse personagem que testemunha? João Batista, ele é filho de sacerdote. E se nós lembrarmos bem, sacerdote não era uma função ou não era um cargo que você conquistava, mas sacerdote era algo que você tinha que desempenhar por você ser de uma certa linhagem, ou seja, você ser descendente de Abraão. O pai de João Batista, ele é um sacerdote, Zacarias. E nós vemos isso lá em Lucas capítulo 1, verso 57, a história do nascimento de João Batista, ou quando o anjo Gabriel visita Zacarias e ali o promete e fala a respeito de que sua mulher Isabel está grávida. Ele está servindo no templo. Então, sacerdote, e aqui sim, sacerdote, filho de sacerdote, deve ser o quê? Sacerdote também. Filho de pastor não é pastor. Alguns conseguem, né? Samuel está indo. Filho de pastor, pastor. Minhas filhas não são pastor. Filha de pastor não é pastor. Mas filho de sacerdote era sacerdote. Então o que se esperava? Se esperava que João Batista, ele fosse um novo sacerdote. Aqui ele estava praticamente completando seus 30 anos de idade. E para um sacerdote desempenhar o seu papel, para começar ensinando, não exercendo a sua função sacerdotal, de oferecer sacrifício, mas de estar ensinando, de estar instruindo, ele tinha que completar 30 anos. E aqui João já tinha essa idade. Então João se levanta e começa a ensinar, de tal modo que uma multidão começa a vir ao seu encontro para ouvir os seus ensinos. E isso despertou
nos fariseus, despertou nos sacerdotes o interesse para saber o que esse filho de sacerdote está pregando. Então envia-lhe alguns fariseus, alguns levitas. O Sinédrio pede para que então faça um interrogatório, e nesse interrogatório tente tirar dele as informações das suas intenções, ou o que é que ele quer, vivendo no deserto, como vivia no deserto, e pregando o que pregava no deserto. Sabendo disso, entremos na nossa meditação e saber, primeiro, a fidelidade do testemunho. João Batista, se nós lermos o que a Bíblia fala a seu respeito, nós vemos um homem formidável. E uma das coisas que nós vemos em João Batista é algo que me encanta muito, que é saber que este João Batista, ele não sofria de complexos. Esse João Batista, ele não tinha complexo com relação àquilo que ele era, ele não tinha complexo com relação àquilo que as pessoas falavam ao seu respeito, ou complexo de inferioridade a respeito daquilo que as pessoas pensavam a seu respeito. João Batista não sofria de complexos de autoestima, que é ter um alto conceito de si mesmo. E também João, ele não sofria de um complexo chamado de baixa autoestima, ou seja, um baixo conceito de si. João Batista é o que a Bíblia afirma o que ele era. O que é que João Batista pensava de si? João Batista pensava de si aquilo que a Bíblia falava a seu respeito. Então, questionado pelos fariseus, questionados pelos levitas, estava pelos fariseus, e a pergunta era: o que é que você, quem você é? Você é o Cristo? E João então ele diz assim: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. João Batista é questionado sobre quem ele era e por quê. Por que ele é questionado? Muito provável que a pregação de João havia alcançado um número considerável de pessoas. Os religiosos desejavam investigar quais seriam as intenções de João, haja vista ele ser um candidato ao sacerdócio, ou alguém que iria assumir o sacerdócio. João ele é interrogado porque estava surgindo ali uma prática que não era muito comum entre os judeus, uma prática estranha que João estava realizando. E que prática estranha era essa? João estava batizando judeus, João estava batizando pessoas. Não era comum um judeu ser batizado. Era comum sim alguém que se convertia ao judaísmo e então aceitava viver os ritos judaicos ser batizado. João, ele na sua pregação, ele inicia dizendo: vocês arrependam-se e sejam batizados com o batismo de arrependimento. E João batizava não apenas pessoas que não eram judeus, mas João batizava judeus também, aqueles que já estavam inseridos no contexto religioso judaico. E isso era uma prática estranha para os fariseus, para os religiosos, para o Sinédrio. Então ele é interrogado por causa disso: João, você está fazendo isso porque você é Cristo? João, você está batizando porque você é o Messias? João, você está batizando judeus e não judeus porque você está inaugurando um novo tempo? Você é o Cristo? E João, ele categoricamente ele diz: não, eu não sou o Cristo. Por que ele responde assim? Porque João sabia muito bem quem ele não era.
sabia quem ele não era. João, tu és o Cristo, está inaugurando um novo tempo. Vamos começar então uma revolução? Não, eu não sou Cristo. João, então, você deve ser o Elias, o prometido pelo último profeta Malaquias. Malaquias capítulo 4, verso de número 3, vai falar sobre essa promessa, que viria Elias pregando antes que o Messias chegasse. João, ele vem e fala assim: não, eu não sou Elias. E talvez alguns possam perguntar, mas espera aí, não é Jesus, o próprio Cristo não falou que João, ele veio no poder de Elias, ou o próprio profeta Isaías, ele não profetizou que viria alguém no espírito de Elias, no poder de Elias pregar? Por que que João então ele nega que não é Elias? Porque de fato João não é Elias, João é João. E aqui não temos base ou não uma brecha para falarmos em reencarnação. João não reencarna, ou seja, Elias não se reencarna em João. João, ele vem num ministério, ou um ministério profético, no espírito, no poder de Elias, mas João não é Elias. Por isso que ele, quando questionado, então você é Elias, verso 21, ele diz: não sou. Mas os fariseus continuam perguntando: então você deve ser o profeta. Verso de número 21, ele disse: não sou. É o profeta? Ele também disse: não. Esse o profeta é uma leitura de Deuteronômio, onde o profeta, onde Moisés, ele diz que irá surgir o profeta, aquele profeta que vai trazer a restauração sobre Israel. Então João, ele quando ouve a pergunta dizendo: você é o profeta, a pergunta não é você é um profeta, mas você é o profeta, ele diz: não, eu não sou o profeta. João sabia muito bem quem ele não era. João aqui poderia muito bem confundir as coisas, pelo fato de ele ter alcançado tamanha notoriedade. A sua pregação alcançou pessoas, a sua pregação alcançou muitas pessoas. Então João poderia, se fosse um dos profetas de hoje, no lugar de João, imagine: João, você está abalando a cidade. João, você está sendo falado. João, a sua fama está chegou em Jerusalém, a ponto do Sinédrio nos mandar aqui para perguntar a teu respeito. João poderia ter confundido as coisas pelo fato de ter alcançado tamanha notoriedade diante dos homens. Mas João, ele sabe muito bem quem ele não era. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu sou João Batista. João poderia ter desenvolvido um complexo de autoestima aqui. João, estão falando a seu respeito, você é uma pessoa, nossa João, você está fazendo algo que ninguém jamais fez. Você é o profeta. Imagine, João se encheu, pensando bem, eu acho que eu sou mesmo. Pensando bem, fazem 400 anos que Deus não fala com o povo de Israel, e eu vi, pensando bem, eu sou o cara. João não é assim. Imagine se um dos apóstolos de hoje estivesse no lugar de João, e as pessoas estivessem falando: ei apóstolo, o seu ministério está abafando, o seu ministério está arrebentando, as suas pregações são as melhores, você
está trazendo algo novo. Você é o Cristo. Olha, pensando bem, eu acho que não sou tão Cristo, mas Elias eu sou. Mas o profeta eu sou, porque não tem nenhum profeta aqui, eu sou o profeta. João não tem esse sentimento ou esse complexo de autoestima. Ele não tem um autoconceito de si. Ele não se acha superior aos outros. Ele não se acha superior a ninguém, mesmo tendo consciência de quem ele era. Mesmo tendo a consciência de que o seu ministério profético está sim trazendo uma novidade, está sim trazendo um novo ciclo, mas ele não tem um autoconceito de si diante das pessoas. Não, vocês não sabem fazer igreja, vocês não sabem fazer reuniões, vocês não sabem fazer cantoria, vocês levitas, vocês não sabem servir. Eu vou ensinar vocês a fazer igreja, eu vou ensinar vocês a fazer ministério. João não tem um autoconceito de si. João sabia muito bem quem ele não era. Mas também João não apenas sabia quem ele não era, mas João também sabia quem ele era. João, você é Elias? Você é o Cristo? Não. Você é Elias? Não. Você é o profeta? Não. Mas então, João, diga para mim quem você é. Querem saber quem eu sou? Eu sou aquilo que as Escrituras falam a respeito de mim. Eu não sou nada mais e nada menos do que as Escrituras falam a meu respeito. As Escrituras dizem a meu respeito o seguinte: eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho para o Senhor. Eu sou esta voz que clama no deserto. João sabia muito bem quem ele era, porque ele cresceu ouvindo sobre o que o anjo informou a seu pai no templo. Este teu filho, ele será o precursor do Messias. Este teu filho irá preparar o caminho. E a ideia de preparar o caminho aqui era o que acontecia muito na época de Israel, não apenas Israel, mas em todo o Império Romano, quando se ficava sabendo que o imperador ia vir até uma cidade, até um local, as pessoas corriam e preparavam o caminho. Onde tinha um buraco, tapava, onde tinha algumas coisas quebradas, arrumavam, parecido com hoje, né? Quando se ouve que o governador vai vir na cidade, então nós vemos os funcionários da prefeitura trabalhando, igual formiguinha, e corre para cá, e corre para cá, né? Lembro-me muito bem quando veio o Papa para o Brasil, e então, né, todo mundo correu e estava arrumando os lugares, até o trajeto onde o Papa ia passar, arrumaram os trajetos, deixaram o lugar maravilhoso, lindo. E quando veio então o presidente dos Estados Unidos para o Brasil, São Paulo era uma outra cidade, não parecia São Paulo. Arrumaram o caminho, prepararam o caminho. João, ele sabe muito bem, porque ele recebe a notícia, o pai recebe a notícia do anjo, este vai preparar o caminho. E João cresceu ouvindo seu pai falando a respeito disso. João ouviu o próprio Deus dando orientação sobre como identificar o verdadeiro Cristo. Verso número 33. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. João está dizendo assim: eu sei muito bem quem sou. Eu sou não uma pessoa. Eu sou não a pessoa. Eu sou não o profeta. Eu sou não o cara. Eu sou apenas uma voz. Você consegue ver uma voz?
Você ouve voz. Se eu me esconder atrás e continuar pregando aqui, você continuar ouvindo a minha voz, mas você não irá me ver. João sabe muito bem quem ele era, a ponto de dizer assim: eu não tenho um conceito, um autoconceito de mim mesmo. Aliás, eu não levo em consideração nem aquilo que às vezes eu penso de mim mesmo. Eu levo em consideração aquilo que as Escrituras falam a meu respeito. Eu não quero ser o cara, eu não quero ser o profeta, eu não quero ser o Elias, eu quero ser apenas a voz, eu não quero aparecer, eu quero falar apenas. E eu quero falar sobre aquele que há de vir, aquele que deve ser visto, aquele que deve ser encontrado, aquele que deve ser visualizado. Eu quero sim ser apenas uma voz. João é essa voz. Quem é você, João? Eu sou aquele que se submeteu e viveu aquilo que as Escrituras afirmam a meu respeito. Isaías 40, verso 3 diz assim: a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo a vereda a nosso Deus. João afirma quem é usando as Escrituras. João afirma quem é não usando aquilo que as pessoas falavam a respeito dele. João se identificou como aquele que as Escrituras afirmou quem ele era. João não afirma usando a opinião pública. João não afirma usando suas próprias opiniões a seu respeito. João não afirma na tentativa de crescer e se mostrar superior a que realmente era. João afirma: eu sou a voz que clama no deserto. João afirma que era uma pessoa, mas acima de uma pessoa era uma voz, e queria anunciar aquele que há de vir. Quantas diferenças nessa testemunha, se comparado às testemunhas de hoje. Quantas vezes você e eu, nós temos nos orgulhado em sermos identificados como alguém importante na esfera eclesial, ou fazendo algum serviço na igreja, e nós então nos orgulhamos. Quantas vezes nos inchamos ao sermos identificados como alguém que foi chamado para um exercício ministerial? Quantos sofrendo de complexos existenciais por desejarem ser aquilo que não foram chamados para ser? João não desenvolveu esses complexos, nem autoestima e nem baixa autoestima. João não era o Cristo, não era Elias. João não era o profeta, ele era o que era, alguém que foi chamado para servir, preparar o caminho e não ser o popstar da Jordânia. Ali está a figura de João. Se João era o testemunha, queria ser apenas a testemunha, qual era o conteúdo do seu testemunho? Qual era o conteúdo do testemunho de João? Primeiro, o conteúdo de João, o testemunho de João, era: João afirma ser Jesus, o Cordeiro de Deus. Para os judeus, a figura do Cordeiro era algo que fazia sentido, porque o Cordeiro fazia parte dos ritos de purificação. Talvez João aqui se refere ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como sendo o Cordeiro que era imolado todos os dias do tempo para a purificação do povo, para o perdão do povo.
Talvez João faz referência ao cordeiro aqui como sendo o cordeiro de Deus, ou o cordeiro imolado na primeira Páscoa, quando os israelitas foram libertos, ou iriam ser libertos do Egito, e então foi imolado um cordeiro. Ou talvez o cordeiro aqui seria aquele cordeiro apresentado por Deus a Abraão lá no Monte Moriá, como sendo o cordeiro substituto. João tinha algo em mente, e ele afirma: este Cristo, o Verbo, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. João não tinha dúvida. Cristo era o Cordeiro de Deus que traria perdão, pois o Cordeiro significa no rito judaico aquele que derramaria o sangue para a remissão ou para o perdão de pecados. Então João diz: este é o Cordeiro de Deus. Mas João não apenas afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas João também afirma que Jesus é aquele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João afirma não apenas que Jesus é o Cordeiro, mas afirma que ele também é aquele que tira o pecado do mundo. João não esconde a verdade sobre o pecado. Qual é o testemunho de João? João, ele apresenta o testemunho dizendo: esse Jesus é o Cordeiro. E por que Cordeiro? Porque é necessário um Cordeiro, porque o Cordeiro é aquele que vai de uma vez por todas tirar, arrancar o pecado do mundo, porque o mundo está perdido nos seus pecados, porque o mundo está envolvido nos seus pecados, as suas práticas são pecaminosas, e então necessita de alguém, de um Salvador, para que possa purificá-lo. Então João, ele diz: esse Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há um temor entre os homens nos dias de hoje. Alguns temendo em sair de suas casas com medo de pegar um vírus chamado coronavírus. Muitos não vão trabalhar amanhã, muitos não vão para as escolas amanhã, porque foi tido ou entendido como uma pandemia já este vírus se espalhando sobre as pessoas. E o mundo está num caos. As pessoas estão desesperadas. Mas as Escrituras apresentam a você e a mim um vírus muito mais pernicioso, um vírus muito mais letal do que o coronavírus que está por aí. A Bíblia apresenta um vírus chamado pecado. E esse pecado não irá matar o homem, esse pecado já matou o homem. E o homem precisa agora de uma vida, nova vida. João diz que este Cordeiro de Deus é o único que será capaz de arrancar do mundo o pecado, essa infecção, isto que levou os homens a uma morte espiritual. Somente este Cordeiro pode arrancar o pecado do mundo. João não se intimida quando o assunto é a pregação genuína e confrontadora. Quando João ele começa a pregar, ele inclui na sua pregação que o homem está envolvido em pecado, que o homem está encerrado em pecado, e então ele precisa se arrepender dos seus pecados. Mas ele não apenas diz que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, mas ser batizado para arrependimento. Mas quando ele olha para Cristo, ele testemunha dizendo: eu sim preguei sobre arrependimento, mas eu nada posso fazer para arrancar de vocês o pecado que está sobre vocês. Mas este Cristo, este Cordeiro, ele arranca o pecado do mundo. João Batista, ele apresenta Jesus como sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo,
Mas João também afirma que Jesus era muito mais superior que ele. Jesus era muito superior a ele. Verso de número 30. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem, que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João afirma: este Cordeiro, ele é superior, infinitamente superior a mim. E no texto de Mateus, Lucas vai falar que João, ele diz: este é o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro é muito superior a mim, que eu não sou digno de desatar as correias dos seus pés. Ou seja, eu não sou capaz nem de ajudá-lo a amarrar as correias. Existia na época de Jesus, na época dos romanos, algo interessante. Porque João coloca e registra isso? Porque na época dos romanos, ou na época aqui do contexto que João escreve, alguns servos ou alguns discípulos poderiam fazer quase tudo para os seus senhores. Levar os seus livros, carregar as suas malas, fazer quase tudo. Mas um discípulo jamais faria amarrar as sandálias do seu mestre ou do seu senhor. Porque esse serviço era um serviço de um escravo. E geralmente o discípulo não fazia serviço de escravo. Então, quando alguém chegava e precisava amarrar ou tirar as sandálias, era o escravo que vinha e então ajudava esse senhor a fazer isso. João, ele está dizendo: este Jesus é tão infinitamente superior a mim. Porque se um escravo pode desatar as sandálias do seu senhor, eu não sou nem digno de fazer tal coisa. João está dizendo: eu sou algo tão inferior. Se comparado a ele, eu sou tão inferior que eu não sou digno de ser seu escravo. Ele é muito superior a mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas João também, ele é um testemunho. Mas ele testemunha não de algo que ouviu, mas João dá testemunho daquilo que ele viu. Versos número 32 e 34. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Verso número 34. Eu vi e testifico. O testemunho de João, ele não está baseado em sentir. O testemunho de João não está baseado apenas no que ouviu, mas o testemunho de João está baseado naquilo que ele mesmo com seus olhos presenciou. Ele viu Cristo. Ele não ouviu falar sobre Cristo. Ele não sentiu Cristo apenas, mas ele com seus olhos, ele viu a pessoa de Cristo. Isso está dizendo que João, ele tem um testemunho de convicção. Está cheio de convicção, baseia-se em convicção. Ele está convicto daquilo que viu, então ele diz: eu vi, eu sei do que estou falando. O testemunho de João era baseado em uma revelação que o próprio Deus deu a ele a respeito do Filho. João, você irá ver, o Espírito vai descer sobre e permanecer sobre este que você vai batizar. E então este aí é o Cordeiro. Mas João também testifica, não apenas que viu, mas João testifica que este Cristo é o Filho de Deus. Qual é a pergunta que Jesus fez aos discípulos? O que vocês dizem a meu respeito? O que o povo fala a respeito de mim? Dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta que chegou entre nós, dizem que o Senhor é o Cristo, isso que o povo está falando. Mas e vocês? O que vocês falam a meu respeito?
E então Pedro, direcionado e guiado pelo Espírito Santo, ele responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o testemunho de João. Eu vi e testifico, verso 34, e testifico que este é o Filho de Deus. É o mesmo testemunho. João testifica, ele finaliza o seu testemunho apresentando que Cristo é o Filho de Deus. É o mesmo testemunho que Pedro deu. Esse testemunho é o mesmo testemunho que conduz o apóstolo João a escrever o seu evangelho, para nos auxiliar a responder da mesma forma, do mesmo modo. Quem é Cristo para você? Cristo para mim é o Filho. Ou quem é Jesus para você? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero crer nele, e então crendo nele para ter vida eterna. Este testemunho é o mesmo que o Espírito Santo deseja encontrar em nossos lábios. Testemunho dado por alguém que está convicto das coisas que consegue ver na pessoa de Cristo por meio das Escrituras. Você consegue ver isso em Cristo? Você consegue olhar as Escrituras e então você consegue responder que este Cristo que você vê nas Escrituras é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo? Este Cristo, esse Jesus é de fato o Cristo para você? É de fato o Filho de Deus? Ou é apenas uma emanação de Deus? Ou é apenas uma força de Deus? Ou é apenas uma energia de Deus? Ou este Cristo é apenas um líder para você? É apenas uma pessoa que foi influente? Quem é este Cristo para você? O Espírito Santo quer conduzir você e a mim, olhando para as Escrituras, e então, olhando para as Escrituras, estar convictos de que este Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Qual é o resultado desse testemunho? O resultado desse testemunho é: primeiro, o resultado desse testemunho é, primeiro, que João Batista mostrou a João Batista, aliás, o seu lugar quando foi exposto a Cristo. Mostrou a João Batista o seu lugar quando exposto a Cristo. Quem é você, João? Eu sou uma voz que clama no deserto. Mas e diante de Cristo, então, quem é você? Eu sou apenas alguém que não pode ser nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Se fosse nos dias de hoje, João diria assim: eu não sou digno de amarrar o altar de Jesus. Eu não sou digno de amarrar o tênis e os sapatos de Jesus. Eu não sou digno de fazer isso. João, o que esse testemunho fez com você? Esse testemunho, segundo, me fez entender corretamente as Escrituras. João Batista entendeu corretamente as Escrituras e isso resultou em um entendimento correto da sua missão e vida. João não entendeu errado aquilo que as Escrituras falavam a seu respeito. João entendeu corretamente o que Isaías apresentou em seu livro: eu sou a voz que clama no deserto. João entendeu corretamente a orientação específica de Deus quando o Espírito pousasse sobre a cabeça de um que estava sendo batizado. O próprio Deus fala a ele dizendo: João, preste atenção, o Messias está chegando, aquele a quem o Espírito descer e ali pousar, este é o Cordeiro. João entendeu.
João, exposto a esse testemunho, ele entendeu corretamente as orientações que recebeu de seus pais, Zacarias e Isabel, quando falava a seu respeito sobre as palavras do anjo Gabriel. João Batista entendeu que as Escrituras estavam conduzindo ele a amar a Deus. Amar a Deus e a amar o próximo. Como que eu sei disso? Porque a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento. E uma pessoa que ama, quer levar uma pregação de arrependimento às pessoas. Pois assim foi na pregação do próprio Cristo. Mateus capítulo 3, verso 2, Jesus iniciou seu ministério dizendo assim: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E ninguém duvida do amor de Cristo. O próprio Pedro, ele, ao iniciar a sua pregação, ele iniciou ela assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja apagado os vossos pecados. Da mesma forma, João Batista inicia o seu ministério pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Uma pregação destituída do conteúdo de arrependimento não é uma pregação de amor. Uma pregação que não conduz você a meditar no seu estado pecaminoso, não conduz você a meditar no seu estado em relação a Deus, não conduz você ao arrependimento. Esta não é uma pregação amorosa. A W. Tozer, ele fala o seguinte: é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. João queria causar isso naqueles que estavam ouvindo, aqueles que chegaram até ele para ouvir a sua pregação. Você precisa, diante deste Cristo, diante desta pregação de que Cristo tira o pecado, você precisa olhar para você e ver o seu estado pecaminoso e então se arrepender, e se arrepender de forma profunda, a ponto de você estar decepcionado consigo mesmo. A pregação de amor não é aquela que apresenta um Jesus conivente e conveniente. Antes é aquela que apresenta um Cristo que confronta. A pregação verdadeira não é aquela que vai apresentar um Jesus que é conivente ou conveniente, mas é aquela que vai apresentar um Cristo que confronta você todos os dias. Mas o testemunho também causa algo, e deve causar em você e em mim. O testemunho fiel resultará em vidas sendo alcançadas e transformadas. Mateus capítulo 3, versos 5 e 6 vai falar que multidões vinham para ouvir João Batista. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Pessoas vinham de todos os lugares. João não aderiu às novidades teológicas do momento para atrair pessoas. A sua pregação era: arrependei-vos, arrependei-vos. E pessoas vieram, pessoas ouviram, pessoas se arrependeram e pessoas eram batizadas. Isso é uma verdade para você e para mim. Se você deseja ser uma testemunha verdadeira, você não precisa misturar a pregação genuína, você não precisa testemunhar um Cristo moderno, um Cristo mais parecido com o mundo. Precisamos testemunhar o Cristo, Filho do Deus, é o bastante. O testemunho fiel sobre Cristo despertará nas pessoas a consciência de quem elas são. E sempre surgirá nelas uma pergunta. Que pergunta é esta? Lucas registra essas perguntas. Capítulo 3, verso 10, 12 e 14.
verso 10 de Lucas 3, vai falar que as multidões perguntavam: o que faremos? João, diante desta sua pregação, o que faremos, João? Cobradores de impostos ouviram João falando: vocês são pecadores, vocês precisam ter uma atitude de arrependimento diante de Deus, se voltem para Deus, publicanos, se voltem para Deus, cobradores de impostos. E então estes que ouviram João, no capítulo número 3, verso 12 de Lucas, vai falar, eles falaram assim, perguntaram para João: João, o que é que nós devemos fazer então diante disso? Mas não apenas as multidões, e não apenas os cobradores de impostos, mas também os soldados romanos. Eles ouviram João pregando, e então surgiu deles uma pergunta: João, diante disso, o que devemos fazer? As pessoas estão perguntando para você: o seu testemunho sobre Cristo está resultando em perguntas como estas das pessoas que estão vendo, que estão ouvindo o seu testemunho de Cristo? O testemunho fiel de Cristo e a pregação fiel das Escrituras despertará em seus inimigos o senso de justiça, santidade e verdade. Marcos capítulo 6, verso 20, vai falar a posição de Herodes com relação a João, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando Herodes ouvia João Batista, ele ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. A pregação de João condenava Herodes, confrontava Herodes, e o resultado é: Herodes não tinha dúvida de que João era justo e santo. Esta é uma figura de Peter Bugart. Ele retratou aqui a pregação de João, e várias pessoas vinham para ouvir às margens do rio Jordão. João está bem no centro, e você vai ver pessoas penduradas na árvore, fazendo alusão a Zaqueu, que subiu na árvore para ouvir Jesus. Você vai ver algumas pessoas disfarçando que são os fariseus, mas muitas pessoas olhando e com um rosto perplexo, algumas que dá para ver os seus rostos perplexos diante de uma pregação, diante de um testemunho sobre o Cristo Jesus. Você ouviu João? Você ouviu o testemunho de João? Talvez você esteja perguntando: tá bom, Luciano, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Como que eu posso traduzir esse testemunho de João para o meu viver hoje? Eu quero apenas apresentar 4 aplicações para o seu viver hoje. Primeiro, o seu testemunho aponta a pessoa de Cristo. E esse testemunho que eu estou falando não é apenas o verbal. Eu falo de um testemunho que vai além de palavras. Um testemunho que é ação, atitudes, ações que você toma e apresenta todos os dias. O seu testemunho aponta a pessoa de Cristo. As pessoas estão vendo Cristo. As pessoas estão vendo este Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As pessoas estão vendo o resultado de você ter sido exposto a esse Cordeiro. As pessoas estão vendo que o pecado que dominava você agora não domina mais, porque você não está debaixo dessa lei do pecado, como nós ouvimos ontem, mas você, porque foi exposto a esse Cordeiro, este Cordeiro arrancou o pecado de você, e então as suas atitudes agora não são atitudes pecaminosas, mas são atitudes que apresentam um ser justo, ou seja, um Deus justo, um Deus santo, um Deus glorioso. Você está apontando, apresentando a pessoa de Cristo.
Assim como João Batista, sua pregação tem afirmado arrependimento às pessoas. Você apresenta Cristo e você prega Cristo, e você prega Cristo às pessoas, mas diz para elas assim: olha, venha para Cristo, e não precisa mudar absolutamente nada, não precisa alterar absolutamente nada na sua vida, continue vivendo como você está, apesar, aliás, esse Jesus ama você incondicionalmente. Filipenses, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala: Jesus, Deus, te ama muito, a ponto de aceitar você como você é. Mas Deus, em Cristo, te ama por demais, para deixar você como você é, como você está. Tem que existir transformação. A sua pregação tem sido pregações assim. Talvez você fale: mas eu não sei pregar, eu não sei falar. A sua vida tem pregado isso. A sua vida tem pregado transformação. A sua vida tem pregado mudança de vida. As pessoas têm visto isso, que os resultados das mudanças da sua vida é o Cristo a quem você foi exposto, o Cordeiro de Deus, que arranca o pecado, que muda seu coração, que muda a sua vida. Terceiro, quanto mais exposto a esse Cristo, Filho de Deus, tem aumentado em sua vida o desejo de confessá-lo, tem surgido no seu coração o desejo de falar sobre Ele, de anunciá-lo mais e mais. Ou você: não, eu sei que quem Cristo é, poxa, eu tenho ido nos cultos, eu tenho lido sim, feito o meu devocional, eu tenho orado, isso já é suficiente. Não, tem despertado no seu coração o desejo de confessá-lo ainda mais, de falar sobre Ele, de anunciar quem Ele é. João tinha esse desejo. E por último, o único meio de testemunhar Cristo, o Filho de Deus, é através da ação do Espírito Santo de Deus. Quem é que revelou a Pedro que Cristo era quem? Era o Espírito Santo. Quem é que revelou aqui que Cristo é a pessoa, ou que Cristo é o Messias para João? O Espírito Santo desceu sobre Cristo e ali pousou e permaneceu. Quem é que vai auxiliar você e ajudar você a confessar Cristo como sendo, ou Jesus como sendo Cristo, o Filho de Deus? A pessoa do Espírito Santo. É tão verdade que é o Espírito que conduziu João a identificar Jesus como o Cristo, que lá em Lucas, capítulo de número 1, verso 15, o anjo fala para Zacarias: pois ele, seu filho Zacarias, será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Talvez você pergunte: como é que eu posso testemunhar Cristo? Só tem um jeito: sendo cheio do Espírito Santo. É Ele que vai conduzir você a testemunhar verdadeiramente quem Cristo é, dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho, no trânsito, numa conversa informal, num encontro de amigos. Quem vai conduzir você a testemunhar quem Cristo é a pessoa do Espírito Santo de Deus. A pergunta é: você tem se enchido desse Espírito? Porque a missão do Espírito Santo não é outra coisa senão essa: fazer Cristo conhecido. Você tem se deixado ser conduzido pelo Espírito a testemunhar sobre Cristo? Que nesta noite você saia daqui desejando ser uma testemunha verdadeira.
assim como João. Amém? Curva a tua fronte. Vamos orar. Talvez você até hoje nunca teve meditado sobre a vida e o ministério deste testemunho, João Batista. João Batista, ele poderia perfeitamente ser outra pessoa. Ele poderia perfeitamente se encher de si mesmo. Ele poderia se inflar. Mas João, ele, antes de qualquer coisa, o seu desejo era fazer Cristo conhecido. João, ele disse o seguinte: eu mesmo não o conhecia, até que eu vi o Espírito descer sobre ele como uma pomba e nele permanecer. Aí você pergunta, como João não poderia conhecer Jesus? Eles eram primos. Maria foi visitar Isabel. Certamente João visitou várias vezes sua tia Maria e ali viu Jesus. Certamente João brincou com Jesus na sua infância. Certamente João visitou ou foi, como era comum, uma vez por ano, os familiares descerem até ou subirem até Jerusalém para lhe oferecer o sacrifício. Certamente na caravana João estava junto com Jesus. Certamente quando Jesus tinha os seus 12 anos de idade, João estava junto. Provavelmente João foi viajar junto. Certamente Jesus ficou ali conversando no templo e João então voltou junto com os familiares e se deram conta de que Jesus não estava ali. E quando Maria vê Jesus conversando, João ficou sabendo disso. Mas João declara: eu mesmo não o conhecia. João não conhecia que este Jesus era o Cristo. João estava esperando o Cristo chegar. Quando João vê Jesus, o seu primo, vindo, para João era mais um que estava vindo. Para João era mais um que estava então agora confessando os seus pecados e arrependendo dos seus pecados. Mas quando João batiza, João vê algo diferente. O Espírito desce sobre aquele que até então era de seu conhecimento como sendo seu primo. E agora João não apenas o conhece como primo, mas João confessa: este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, nos ajude a conhecer Jesus como realmente Ele é. Muitas informações sobre Cristo nós temos. Conhecemos através das pessoas, dos homens, informações que temos. Conhecemos Jesus como talvez um mestre, talvez como um grande personagem histórico, talvez como um grande líder, talvez como uma referência de uma moral, de uma ética invejável. Senhor, talvez conhecemos Jesus de várias formas, mas nós até hoje talvez não tivemos os nossos olhos abertos para reconhecer o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ajuda-nos, Senhor. Aqueles que não conhecem Cristo dessa forma, que o Senhor abra os olhos e que eles possam enxergar e confessar. Nós outros que conhecemos e o confessamos, ajude-nos a manter confessando Cristo no nosso dia a dia. Mas confessar Cristo não apenas em palavras, mas confessar Cristo através das nossas atitudes. Que os nossos filhos, nossas filhas vejam Cristo sendo confessados.
e surjam neles a mesma pergunta que surgiu da multidão, dos publicanos e nos soldados: Pai, mãe, o que eu posso fazer então? Que os seus amigos possam dizer isso: o que eu posso fazer? E que você apresente o Cristo. Essa é a nossa oração. E fazemos ela no nome de Cristo.